Bom, gente, uma boa noite aí para vocês. O pessoal vai chegando, né, vai entrando na aula, mas a gente vai começar. A gente já conversou aí com vocês que estaríamos resolvendo equações trigonométricas, né? São equações com resoluções interessantes, né, e que caem em concurso. Esse é o nosso objetivo. Oi? Oi? Não está na folha porque acabou, eu preparei, eu nem digitei. Mas eu escrevo no quadro, resolver as equações, aí eu vou escrevendo. Mas não está na folha. Tá. Boa noite, Luísa. Então, veja só. Nessa equação, né, nós temos assim, cosseno de 2x menos cosseno de x igual a zero. Então, eu vou colocar modelos, né, de resolução para que vocês entendam esse tipo de resolução, né, com essas equações. Então, por exemplo, se eu tenho cosseno de 2x menos cosseno de x igual a zero, eu devo colocar cosseno de 2x igual a cosseno de x. Então, toda equação trigonométrica que tem aqui, por exemplo, cosseno e arcos distintos, nós vamos usar um procedimento. Então, que procedimento é esse? Eu vou colocar assim, cosseno, não é isso, tá? Vou escrever o procedimento. Cosseno de x igual o cosseno de A. Tá certo? Então, nós queremos, nessa situação aqui, saber quem é x, quer dizer, resolver a equação é calcular x, certo? Então, veja só, eu vou escrever aqui, vou fazer a representação do cosseno. Tá. Aqui está o eixo do cosseno e aqui está o eixo do seno, tá bom? Então, para que eu encontre x e esse x seja igual ao A, eu preciso saber, tá, quais são os arcos A, né, que vão ter mesmos cossenos. Olha, é interessante, aí eu já vinha falando isso com vocês. Vocês sempre pensarem no arco, no caso aqui, o arco A, no primeiro quadrante. Porque sempre há um questionamento, e se o A estivesse no segundo, se o A estivesse no terceiro, o A estivesse no quarto, tá certo? O processo é o mesmo por conta de redução ao primeiro quadrante. Então, eu aqui, né, dou a dica. Pense, quando você for fazer esse método, você pensa no A no primeiro quadrante, quer dizer, entre 0 e π sobre 2 radianos. Então, veja que o cosseno, por exemplo, se eu penso no A aqui, tá certo? Eu tenho esse cosseno. Cosseno é essa representação. Agora, para que o cosseno seja o mesmo, eu tenho outro valor. Essa leitura aqui é uma leitura trigonométrica no sentido positivo, essa leitura é a leitura trigonométrica no sentido negativo, então é menos A.
o mesmo, certo? Então, eu aqui posso dizer o seguinte: o meu x é igual, vou pensar em todos os arcos côngruos em A. Então, deu uma volta, mais A, deu 2 voltas, mais A, deu 3 voltas, mais A. Então, ele representa 2, tá? Aqui, Κπ, né? Eu vou mudar um pouquinho a forma de escrever agora, ó. K, 2π, tanto faz. Eu podia botar o 2 aqui, 2Kπ, ou botar o K, 2π, tá? Não importa. Então, estou colocando ali o K, 2π. Ah, Alzir, às vezes aparece 2Kπ. Mesma coisa, são produto. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, você tem o K2π mais A. Ou o x, né, é igual a K2π menos o A. Tá certo? Então, esse x, se ele for, veja só, aqui, né? Se esse x for 2Kπ ou K2π somado com A, ele cai aqui. Mas se esse x for K2π, né, vai sempre K2π cai aqui, subtraído de A, ele cai aqui, e o cosseno é o mesmo. Então, existem 2 valores aí para x que vai ter o mesmo cosseno. Ora, com essa visão, tá, é que nós vamos resolver essa questão. Agora, observe o seguinte: quando eu coloquei aqui o x, tá, esse cara aqui, ó, né, veja, cosseno de x, cosseno de A. Esse cara que está aqui é como se fosse o meu x que eu coloquei aqui. E esse cara que está aqui, tá, é como se fosse aqui o meu A. Então, estou pegando o que está aqui e usando aqui do lado de cá. Ou melhor, do lado de cá, em cima. Então, veja, quais são as 2 respostas, ou qual é a solução dessa equação? É isso aqui. Agora, não temos essa equação, temos essa. Então, você vai, em vez de botar x, você vai botar no lugar do x, 2x. Então, aqui entra 2x igual K2π mais o A. Quem é o A? O A é x. Tá bom? Ou o meu x passa a ser 2x. O 2x é K2π menos o A. Ah, Alzir, mas o A é x, então menos o x. Como eu quero x dessa equação, eu tiro aqui, veja, 2x passo para cá menos x igual a K2π. E aí eu tiro que 2x menos x é x igual a K2π. Então, eu tenho uma solução, tá? Depois eu escrevo a resposta, sempre com cuidado que esse K pertence aos inteiros. Isso significa que quando eu boto, por exemplo, K2π, se o K é positivo, 1, 2, ele dá 2 voltas, 3, 1, 2, 3, nesse sentido. Se o K é negativo, as voltas são nesse sentido. Mas todas vão terminar, ou vão ter a sua extremidade final aqui.
Tá? Isso é a lei dos arcos côncavos em 2π. Agora, esse caso aqui, você tem 2x, passo para cá, mais x igual a k 2π. Tá certo? Então, você vai ter aqui, somou 2x com x, dá 3x igual a k 2π. E o meu x, vou colocar aqui, gente, o meu x passa a ser k 2π sobre 3. Quer dizer, dividindo tudo por 3, eu arrumei assim. X é k 2π sobre 3. Tá? Eu podia botar x igual a k 2π sobre 3? Podia. Mas normalmente a gente poderia fazer isso aqui, a gente procura separar o k, tá? Pelo menos o k fica separado. Aí eu coloquei isso aqui, não tem nenhum problema. Certo? Olha, nós temos, tá, dois resultados. K pertencente a Z. Ok? Pode aparecer uma resposta assim? Vamos ver. A resposta poderia aparecer assim, olha, x pertence a R, tá o quê? X igual a k 2π, isso aqui, ou o x é igual a k 2π sobre 3 com k pertencente a Z. Poderia. X. Por que eu falo poderia? Porque de repente tem uma resposta mais simplificada. A gente já falou sobre isso. Normalmente as respostas são mais simplificadas. Vamos ver. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente coloquei a união dessas duas respostas. X igual a k 2π ou x igual a k 2π e com k, os valores de k inteiros. Olha, você disse assim, pô, teria uma outra resposta? Então, analise o seguinte. Analise essa resposta. Veja só. X igual a k 2π sobre 3. O k é inteiro. Vamos pensar no k positivo, porque o k negativo dá a mesma coisa. Vamos pensar no k positivo. Ou melhor, o k inteiro. Porque o zero não é nem positivo nem negativo. Então vamos pensar no k igual a zero. O k igual a zero, né, você tem o x igual a zero. Né, porque zero vezes alguma coisa é zero. O k igual a 1, você tem quanto? Você tem 2 vezes, k é 1, tá? Então eu estou fazendo, ó. Estou fazendo assim, para que vocês percebam, k é igual a 1. 1 vezes 2π sobre 3. Então é 1 vezes π sobre 3, vale quantos graus, gente? Para vocês. Pensando em graus, acho que fica melhor de a gente ver. Π sobre 3. 60. Perfeito. 60 vezes 2. 120. Então, o meu x é 120. Estou botando em graus, tá? Agora, quando o k for igual a 2, veja só. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 vezes 60 dá 240. Agora vamos ver quando o k é 3. 3 vezes 2, 6. Ó,
estou fazendo de cabeça, não estou escrevendo. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 3 dá 2. X igual a 3 vezes 2 vezes π sobre 3. Tá? Corta esse 3 com esse 3, deu 2π. Tá? 2π passando em graus é 360. Só para ver em graus. Observe que quando eu fiz k igual a 0, tá? Eu tenho exatamente isso aqui, porque isso aqui é o extremo dos arcos que caem 2π. Então, se você tiver 0, 2π é 0. 1 vezes 2π se confunde com 0. 4π, 2 vezes 2, 4π se confunde com 0. Então, esse cara que está aqui, ó, que eu tirei daqui, ele é esse cara. Então, ele está fora. E os outros, tá certo? Numa volta completa, vai me dar exatamente 120, 240, 360. Então, eu só coloquei ali até 360, porque quando você botar o k igual a 4, tá certo? Veja que 360 se confunde com 0. Quando você botar o k igual a 4, ele volta a dar 120. Quando botar k igual a 5, volta a dar 240. Quando botar k igual a 6, ele volta a dar 360, que é 0. Então, nessa situação, né, as menores determinações são 0, tá? Esse cara aqui, passando, ele é 120, né? Vou botar em graus, só para você ter ideia. 120, evidente, aqui é 60, aqui é 60, então isso aqui dá 240 graus e aqui 0. Então, as três soluções na menor determinação é 0, 120, 240 em graus. Mas em arcos côncavos, né, quando eu quero botar em arcos côncavos na forma radiana, é exatamente isso aqui, ó, porque isso que está aqui foi o que eu fiz aqui, só que eu botei em grau para você ver. 0, 120, se quiser passar em radiano, π sobre 2 mais π sobre 6, 240, se quiser passar para radiano, é π mais π sobre 3, né? Que dá 60 aqui. 180 com 60, aqui é 90 com 30. Então, você faz isso, aqui você faz isso, se você, né? Aqui, por exemplo, ó, que dá 3, que dá 1. Então, vai dar 3 mais 1, 4π sobre 6, 6, 3 mais 1, 4π sobre 6, e aqui 3 mais 1, 4π sobre 3, aqui é 3. Então, gente, a resposta, a nossa resposta aparece, ou poderia aparecer, simplesmente assim, ó. X pertence a R, tá o quê? X igual a 2π sobre 3 com K pertencente a Z. Provavelmente, essa aqui eu não tirei de questão de concurso, não tem resposta. Então, provavelmente, se for uma questão de concurso, vai aparecer a resposta só essa. Ah, Alzir, por que você tirou essa? Porque essa está embutida aqui. Está embutida aqui. Então, não há necessidade. Faltou aqui o K, né? X igual a K, né, 2π sobre 3.
isso aqui, ó, x igual a k 2π sobre 3. X igual a k 2π sobre 3, é essa a solução. Esqueci o k. Oi. Boa noite, Kelly. Espera aí. Deu? Pô, Kelly. E agora? Eu sei, mas aí você perdeu a resolução. Ou não? Quer que eu repita? Tá, mas quer que eu repita? Não. Não. Tá, tudo bem. Quando você me avisa logo, gente, porque aí às vezes aparece para mim aqui o quadro todo e aí não. Agora, gente, deixa eu pensar, olha só, são muitas informações, tá bom? Agora veja, algumas soluções, eles não fazem assim. Depois eu vou fazer com seno, vou fazer com tangente. Aqui pode aparecer cosseno e seno, fica mais interessante. Mas olha o que pode agora. Vou apagar aqui, gente. Olha que eu vou, se vocês não tiverem nenhum problema, porque eu já fiz a questão, mas olha uma outra resolução, só que você diz assim para mim, pô, Zé, olha só. Isso aqui é o cosseno do arco duplo. E o cosseno do arco duplo é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Alze, mas eu tenho que saber essa forma. Sim. Sim, você tem que saber a forma. Já falamos. Cosseno de 2a, cosseno ao quadrado de a menos seno ao quadrado de a. Seno de 2a, 2 seno a, cosseno a. No caso, chamei de a. Cosseno de 2x, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Seno de 2x, 2 seno x, cosseno de x. Então, tem que saber. O problema é muita informação. Mas vamos dizer que você saiba isso. Se você sabe isso aqui, você entra aqui. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x igual a cosseno de x. Eu vou passar tudo para o primeiro membro. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x menos cosseno de x igual a zero. Você veja só, apareceu cosseno aqui seno. Mas você sabe, tá? Você sabe o seguinte, que o seno ao quadrado de x, você sabe uma identidade que é assim, o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E aí você diz assim, Alze, então, eu posso dizer que o seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, no lugar de seno ao quadrado de x, tirei o menos aqui, esse menos está fora, seno ao quadrado de x, vou botar isso aqui, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aqui, ó, menos. E aqui continua, menos cosseno de x igual a zero. Aí você vai ficar como? Cosseno ao quadrado de x menos 1 mais, menos com menos dá mais, cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x igual a zero. Veja que essas duas aqui, ó, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, é 2 vezes o cosseno ao quadrado de x, menos cosseno de x menos 1. Por que eu arrumei aqui? Porque isso é cara de uma equação de segundo grau. Isso é uma equação de segundo grau. Em que? Em cosseno de x. Você sabe, uma equação de segundo grau é 2x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Só que aqui
não é x ao quadrado, é cosseno de x ao quadrado. Aqui não é x, é cosseno de x. Então, vamos dizer, mas beleza, você está dizendo. Agora, como é que eu vou resolver essa equação? Então, qual é a técnica? Pega cosseno ao quadrado de x e chama de y. A gente vai chamar de x para não confundir. E aí, aqui vai ficar 2y ao quadrado menos, ou melhor, desculpe, cosseno de x que eu vou chamar de y. Isso aqui que eu vou chamar de y. Então, se aqui é cosseno de x ao quadrado, então é 2y ao quadrado. Menos o cosseno de x é y. Menos 1 igual a zero. Então, você recai numa equação de segundo grau, recai não. Você já tinha equação de segundo grau, você só trabalhou para que facilite na resolução. Ah, Alzir, eu não quero fazer isso aqui. Tudo bem, você pode até resolver assim, mas por vai é um complicador, você pode levar o erro. Bom, tudo bem. Então vamos seguir o que é melhor. Aqui você tem y igual a lei, a fórmula da resolução da equação de segundo grau. Y igual a menos b, o b é esse cara, como aqui é negativo é 1. Mais ou menos b ao quadrado menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4ac. Como aqui tem um menos, passa a ser mais. 4 vezes 2, 8. 4ac dá 8. Dividido por 2 vezes a. Aqui é o a, aqui é o b, aqui é o c. Numa fórmula da equação de segundo grau, x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Eu estou dando aula, hoje a Rayane é uma aluna que está aqui na sala, só que ela vai fazer prova para outra coisa. Então ela não é professora. Eu falei para ela, Rayane, assiste a aula, que depois eu vou fazer um trabalho particular com ela. Assiste a aula para você ver agora. Não se assuste. Por quê? Porque você provavelmente não vai entender nada. Eu peço até desculpa de estar dizendo isso, porque é a realidade. É um assunto muito elevado. Então, é lógico que, por exemplo, quando eu estou falando com o professor, a gente faz de cabeça. Mas se fosse de fundamental, eu teria que estar botando a fórmula, quem é A, quem é B, quem é C, etc. Então, logicamente, a gente está trabalhando com professores que já dão aula, já tem domínio, já estudaram. Então, 8 mais 1, 9, raiz de 9 é 3 sobre 4. Então, eu tenho duas raízes. 3 mais 1, não é isso? 3 mais 1, 4 sobre 4 dá 1. E o menos 3 mais 1 dá menos 2 quartos, que dá menos meio. Então, veja que nessa equação o y é 1 e o y é menos meio. Mas, Alzir, você não está resolvendo a equação y, você está em cosseno de x. Então, você vai trocar o y pelo cosseno de x para voltar. Então, você tem cosseno de x igual a 1 e ou o cosseno de x igual a menos meio. Olha, agora eu vou resolver essas duas equações para poder ver a solução. A minha solução é diferente da anterior, no sentido que eu estou usando outro método. Então, eu preciso saber que está o eixo do cosseno, que está o eixo do seno, e o cosseno quando ele é mais 1, tá? O cosseno está aqui, que é 0, ou 2π. Quer dizer, 2π com k pertencente a z. Então, o que é o cosseno de x igual a 1? O x é
2kπ com K pertencente a Z. Agora, o que é o cosseno de x menos meio? Veja que o cosseno de x menos meio está no segundo e no terceiro quadrante. E se ele é menos meio, por exemplo, aqui é menos meio, é negativo, eu preciso saber que arco é esse e que arco é esse. Qual é o arco que está no segundo quadrante, cujo cosseno é menos meio? Pergunta aos professores. Qual é o cosseno no segundo quadrante, cujo valor é menos meio? 120? Perfeito. Por que o cosseno de 120 é menos meio? Reduz ao primeiro quadrante. Cosseno, olha aqui, ó, cosseno de 120 é negativo. Como é que eu reduzo 120 ao primeiro quadrante? 180 menos 120, que é menos cosseno de 60. Quanto é o cosseno de 60? É meio. Então, menos meio. Cosseno de 120 é menos meio. Ora, se esse cara aqui é 30, porque dá 90 com 30, esse cara é 60. Se isso é igual, esse cara é 60. Certo? Esse arco tem que ser igual a esse para que isso aqui é ortogonal. E aí você tem quanto? 180 mais 60, que dá o 240. Ora, Alzinho, então você está dizendo, em termos de radiano, que o x, esse x aqui, pode ser o 120, né, ou pode ser o 240. E pode ser 0. Ah, então, esse cara aqui, vou botar aqui em graus, tá, gente? Eu podia passar para radiano. Então aqui, o x pode ser 120 graus ou x pode ser 240 graus. E aqui o x, vou botar assim, 0 graus, tá? Porque 2kπ se confunde com 0. Ora, 0, 120, 240 é exatamente aquela solução que eu coloquei, né? X pertencente ao R, tal que o x é igual a K 2π sobre 3, onde o K pertencente a Z. Por quê? Porque quando o K é 0, ele dá 0. Quando o K é 1, passando, π sobre 3, só em graus, π sobre 3 é 60. Quando o K é 1 dá 120. Quando o K é 2, quando o K é 2 dá 240, que vai dar 2 vezes 2, 4, 240. Quando o K é 3, volta a dar o 0. Enfim, a resposta é exatamente a mesma. Quer dizer, tem que ser. Por que eu fiz isso? Para que vocês percebam aquele processo. Se você domina aquilo, você sai de uma situação complexa. Por quê? Porque você tem que ter memorizado
cosseno de arco duplo agora. Então é uma coisa assim, excelente quando você percebe aquilo que eu falei. Bom, alguém tem algum comentário? Eu vou colocar agora uma outra. Gente, vocês estão entendendo? Kellen, a Luísa. A Luísa. A turma que está aí. Deixa eu pegar aqui uma outra questão. A outra questão só eu vou fazer de uma forma só. Tá bom? Então, deixa eu pensar uma questão aqui. Vou pensar nessa questão. Espera aí, gente. Eu tenho aqui a folha 2. Deixa eu ver essa aqui. Seno de 5x menos seno de 3x igual a zero. Bom, eu vou resolver pelo procedimento que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Veja que agora é seno e aqui é seno. Então, se você não resolver, gente, por esse procedimento, porra, você vai ter que usar uma... Se você perguntar, eu não lembro, vou ser sincero. Seno de P mais Q sobre 2 menos cosseno de P mais Q sobre 2. Coisa assim, difícil, é muita memorização. Então, não se afastem dessas memorizações. Você não vai, a cabeça não aguenta. Então, é melhor seguir uma rotina aqui. Então, olha só. Seno de 5x igual seno de 3x. Muito bem. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Seno de x igual a seno de A. Lá era cosseno, agora seno, chama isso aqui de x e A. Vou desenhar o círculo trigonométrico, tá bom? Está aqui o círculo trigonométrico. E nós sabemos que o eixo do seno é esse aqui. Tá? Então, eu vou olhar para o A. Aonde o A ele tem o mesmo seno, porque não é num arco só. Tá? Não é num arco só. Eu tenho que ver todos os valores que têm o mesmo seno. Agora, o que eu disse? Você pode dizer assim, pô, Zé, você tem aqui e aqui. Quer dizer, logicamente, aqui você tem dois arcos que tem o mesmo seno, que ele é negativo, e aqui você tem dois arcos. Então, o que eu falei? Pense no primeiro quadrante. Isso inclusive, eu mostrei lá, quando você tinha seno de π mais A, cosseno de 2π menos A, coisa desse tipo, sempre pensando no primeiro quadrante, porque nos outros quadrantes funciona também, só que a visão começa a ser complicada.
Então isso é verdadeiro que eu estou falando. Então você vai pensar no A no primeiro quadrante só. Ora, se eu tiver um A aqui, por exemplo, o seno vai estar aqui do outro lado. Tá certo? Esse cara aqui ó, é igual ao Z. Embaixo eu não estou, que eu só estou fazendo aqui em cima. Nesse processo. Não precisa ver embaixo. Tá? Solução perfeita. Tanto que dá que você vê que eu fiz de duas maneiras do mesmo resultado. Ali, anteriormente. Agora, veja só, quem é esse cara aqui? Arco côncavo. Tá? Esse cara é o quê? É 2, ou melhor, é K2π. K2π está aqui, somado com A. Quer dizer, todo K é inteiro. Todo K que está aqui, uma volta, mais A, duas voltas, K é 2, mais A. Porque 2π é isso aqui, ó, 2π é isso aqui. K é 0, é o 0, não andou. K é igual a 1 vezes 2π, uma volta. K é igual a 2, 2 vezes 2π. Então cai tudo aqui, somado com A. Ah, o K é negativo. Negativo funciona assim, ó. Uma volta negativa mais o A. Então ele dá, cuidado com isso, que às vezes as crianças lá no ensino médio pensam que continua. Não. Quando K é negativo, uma volta negativo mais o A. Duas voltas negativas mais o A. Então ele dá a volta só negativa, depois ele soma o A. Então cai aqui. Ah, e esse cara aqui? Esse cara não pode ser escrito assim, ó, K2π, cai sempre aqui. Mas, agora veja o que eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Essa volta toda até aqui é π. Se eu pegar o π e tirar o A, ele cai aqui. π menos A. Veja se isso aqui não é verdade. Ó. Esse cara que está aqui, na primeira determinação, ele é π menos esse arco. Esse arco, se você passar para cá, isso aqui está paralelo. Então, π menos A. Como eu boto em arcos côncavos, é K2π para sempre aqui, mais π menos o A. Então, quais são os possíveis valores de x? São esses dois. X igual K2π mais A, K pertencente a Z, ou o x é igual K2π mais π menos A com K pertencente a Z. Então você tem essa solução. Isso que está aqui, tu não pode, não vai decorar, não tem como decorar, estou batendo nessa tecla, não tem como. Então você tem que entender e trazer isso sempre, quando você tiver equações trigonométricas assim, seno e seno. Não muda, isso é uma rotina e sempre assim, para quando você tem seno de aqui 4x, seno de 2x, seno de x mais π, seno de x menos 3π, segue isso aqui. Isso aqui é a solução que te dá, tá? Essa é a cara da solução de equações desse tipo. Muito bem. E aí, aquela famosa mudança, né? Aqui era x, então esse cara aqui, ó, anterior lá embaixo é x.
aqui é o A, tá? Seno de x, seno de A. Então, o meu x, que aqui era x, aqui é 5x. Então, 5x igual, segue isso aqui, K 2π mais o A. Quem é o A? 3x. O K pertencente a Z. Ou o x passa a ser 5x. 5x igual K 2π mais π. Eu não preciso nem botar parênteses, tá? Mais π menos o A, que é 3x, com K pertencente a Z. Então, tirando esse cara aqui, ó, passo 3x para cá. Já vou fazer direto. Ó. Se eu passar o 3x para cá, dá 5x menos 3x, que dá 2x, igual a K 2π, com K pertencente a Z. E aí eu tenho x igual, se eu pegar o K2π e dividir por 2, eu vou ter Kπ, né? Corta esse 2 com esse 2, x igual a Kπ com K pertencente a Z. Então essa é uma solução. Agora, aqui, 5x, passa esse cara para cá, mais 3x, passa para cá. Ô Zico, se eu passar o mais 3x para cá, vai dar 5x mais 3x, que é 8x, igual a K 2π mais π. Veja que eu passei isso para cá. E ficou K2π mais o π, com K pertencente a Z. Agora, eu quero x. O x é K2π sobre 8 mais π sobre 8, com K pertencente a Z. O meu x é K, simplifica aqui, π sobre 4, né, porque divide por 2, mais π sobre 8, com K pertencente a Z. Esse cara nunca vai dar no Kπ. Por quê? Porque o Kπ, só para raciocinar, o Kπ está aqui, ó. O Kπ pode estar aqui e está aqui. Mas ele tem Kπ sobre 4. Π sobre 4 é 45. Olha, você diz assim, auxiliar, mas se eu botar 1, 2, 3, 4, 4 vezes π sobre 4 dá π. Só que ele soma π sobre 8, então ele não cai aqui, não vai cair aqui. Então, tem como eu compactar essa resposta? Não. Então, a solução aqui, ela é a união dessas duas. X pertence a R. Está o quê? O x é igual a Kπ, ou o x é igual a Kπ sobre 4 mais π sobre 8, com K pertencente a Z. Então, essa é a solução. Vocês podem comentar, gente, alguma coisa? Vocês podem falar sobre o exercício? É difícil? É fácil? Dá para entender? Dá para seguir o modelo? Kelly,
Kelly, olha só, vocês são professores igual a mim, né? Igual. Eu posso até não ler, porque não dá, e a gente não decora, eu vou ficar só maluco, ficar o dia todo decorando forma, não. Caiu uma questão, por exemplo, desse tipo, eu erraria, se eu tivesse que usar a forma, porque é o que eu falei, tudo bem, mas eu simplesmente, é muita informação. Cosseno de A mais B, seno de A mais B, cosseno de A menos B, seno de A menos B, cosseno de arco duplo, seno de arco duplo, são fáceis de você monitorar. Mas, pô, tem formas, outras formas trigonométricas difíceis de memorização. E cai pouco até por conta disso, mas eu não sei, deixa eu ver se eu até pesquiso aqui, vejo a forma e tento ver. Mas olha, deixa eu apagar aqui. Mas se você seguir esse modelo, que é o que eu estou falando, você consegue. E vou te dizer uma coisa, sai numa boa. Entendeu? Agora, se você não souber isso, você não faz. Quer dizer, a não ser que você domine essas formas todas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui, olha só. Seno de P menos seno de Q, tá? Que é igual àquilo que eu falei, 2 seno de P menos Q sobre 2 cosseno P mais Q, não é isso, cara? P mais Q sobre 2. P mais Q sobre 2. Mas dá para memorizar. Tá, tudo bem. Memorizar. Memoriza. Então, o que você vê? Se vocês me derem chance de fazer. Veja que você tem aqui, ó, o 5x é o P. E o 3x é o Q. E aí, você tem isso aqui, ó. Seno de 5x menos seno de 3x é igual a 2 seno de P 5x menos Q 3x sobre 2 vezes cosseno de P 5x mais Q 3x sobre 2. Usei essa forma, que é igual a 2 seno de 5 menos 3 dá 2x sobre 2, vezes cosseno de 5 mais 3, 8x sobre 2. Então, isso que está aqui foi substituído por isso aqui. Então, vai ser assim, 2 seno de, corta esse 2 por 2, seno de x, vezes cosseno de 8 por 2, 4x igual a 0. Bom, veja que isso é um produto. Se esse produto dá 0, então esse fator tem que dar 0.
seno de x vezes cosseno de 4x é igual a zero. Se esse produto tem que dar zero, ou o seno de x igual a zero, ou o cosseno de 4x igual a zero. Porque zero vezes alguma coisa dá zero, alguma coisa vezes zero dá zero, zero vezes zero dá zero. O que é seno de x igual a zero? Qual é o arco côncavo quando o seno é zero? Quais são os arcos côncavos cujo seno é zero? Lei dos arcos côncavos cujo seno é zero. Kelly alinhou para grau. Depois outra pessoa, que eu não sei, a Luísa falou? Zero ou 2kπ é a mesma coisa. Tudo bem, zero é uma, mas não tem outro? Kπ. O π, 0 e π. 0 π é Kπ. Kπ pode ser zero ou pode ser arcos côncavos em zero, arcos côncavos em π. Concorda? Eixo do seno. Aonde o seno é zero? Aqui e aqui. Arcos aqui são arcos côncavos a Kπ. Por quê? Porque quando cai é par, cai aqui. 2π, 4π, 6π. Quando cai é ímpar, cai aqui. 1π, 3π, 5π. Então, nesse caso aqui, x igual a Kπ, com K pertencente a Z. Agora, no nosso caso, o cosseno está aqui, ó. O cosseno está aqui. Aonde o cosseno é zero? Cosseno, quais são, na primeira determinação, aonde o cosseno é zero? Π sobre 2, e aonde mais? 3π sobre 2. Aqui e aqui o cosseno é zero. Agora, quais são os arcos côncavos a π sobre 2 e 3π sobre 2? Não, Kπ está aqui. Andou a metade. Kπ está aqui, está aqui. Aqui não é Kπ. Você falou Kπ. Kπ, gente, olha só, pensa comigo. Π é meia volta. Π é 180, meia volta. Então você está dando uma meia volta, duas meia voltas, três meia voltas, quatro meia voltas. Então ele só vai cair aqui e aqui. Mas eu não quero aqui, aqui, eu quero aqui. E aí? Kelly estava falando, continua, Kelly. Tá, raciocínio. Kπ mais? Tem como falar um pouquinho mais? Não sei se está afastado. Tu está no Nordeste, mas se falar, dá para escutar. É que eu... Mas π meio. Ok, gostei do π meio. Π sobre 2. Perfeito. É o daí? Isso, daí. O daí está no Nordeste, no interior do Nordeste, né, daí?
Kπ mais π². Então, veja só, o Kπ mais π², né, cai o Kπ aqui mais π², se o Kπ está aqui mais π². Então, cai aqui e aqui, ou π sobre 2. Perfeito. E aí, né, como é que você tira isso? Você tira, né, fazendo o quê? Fazendo x igual Kπ sobre 4, né, dividido por 4, mais π sobre 2, dividido por 4, π sobre 8, com K pertencente a Z. Ora, quais são as soluções? X pertencente a R, tal que x igual a Kπ ou x igual a K π sobre 4 mais π sobre 8 com K pertencente a Z. Deve ter dado a mesma resposta que a anterior. Tem que dar a mesma resposta que a anterior. Então, para que vocês percebam, né, dois caminhos. Ah, Zé, ficou fácil, ficou. Mas ficou fácil porque você gravou isso aqui, tudo bem. Ficou claro, gente, para vocês? Bom, pode apagar, gente, aqui? Josemar? Josemar? Não tá. Entrou, mas saiu. Gente, está todo mundo na aula ou o pessoal já foi embora? Está todo mundo? Tá bom. Porque não dá para ver por aqui vocês. Bom, gente, eu vou fazer agora uma que é o seguinte. Vamos pensar aqui o número assim. Tangente de 2x igual tangente de 3x. Podia botar tangente de 2x menos tangente de 3x igual a 0. Vocês já botei assim, resolver essa equação. Resolver. Bom, da mesma forma, então você vai fazer tangente de x igual a tangente de A. Essa, deixa eu pegar aqui o barbante, caiu. Essa forma de resolver, né, você vai agora, né, olhar para a tangente e o A, aonde o A, no primeiro, você vê o A, aonde o A, quando você olha ele no primeiro quadrante, aonde ele é igual, quer dizer, quando o arco está no primeiro quadrante, no caso, tanto do seno, do cosseno da tangente, sempre vai haver dois arcos que vão ter os mesmos valores, né? Pensando, por exemplo, quando está no primeiro quadrante, né? No caso do cosseno é no primeiro e no quarto, no seno no primeiro e no segundo, e na tangente, qual vai ser?
tangente, tá? Quando você coloca aqui um A, por exemplo, a tangente é essa medida aqui, ó. Então, isso aqui é um A, tá? Isso aqui é a tangente de A. Ora, se você... Se você, por exemplo, pensar no cara que está aqui, esse cara todo aqui, ó, tá, também tem a mesma tangente. Por quê? Você liga, passa pelo centro, vai até pegar o eixo da tangente, a mesma medida. Então, aonde os arcos serão... Os arcos têm a mesma tangente em A. Veja, aqui, esse arco todo aqui é π, isso aqui é π, isso aqui é oposto pelo vértice. Então, isso aqui é A, tá? Isso aqui é A, mesma coisa, ó, A e A. Então, esse cara aqui, todo é π mais A. π mais A. A é isso aqui, ó. A é isso aqui. Então, A e π mais A. Então, o meu x vai ser... Onde ele cai aqui? 2kπ eu ia botar 2kπ mais A, 2kπ mais π sobre A. Não, olha aqui. O cara que está aqui, ou o cara que está aqui, é kπ. Então, a solução para o x é kπ. Alzi, kπ está aqui. Mais A. Mais A. Kπ está aqui. Mais A. Então, no caso da tangente, tá, a solução é essa, sempre essa, kπ mais A. Não dá, por cosseno, por seno, não dá para decorar, porra, não dá. Você está tentando sair do decorado, a gente tem que enxergar o que eu estou falando. Eu tenho que decorar a forma, não é para decorar a forma que faz, é entender onde tem arcos, os dois arcos que têm o mesmo seno, o mesmo cosseno, a mesma tangente. E colocar em forma de côngruos. É isso que você tem que dominar. E aí, você diz assim, Alzinho, então tá legal, esse cara aqui é o meu x, tá? E esse cara aqui é meu A. Sempre aqui é x, sempre aqui é A. Aí você trabalha encontrando x. O meu x, né? Aqui é a tangente de x. Aí eu quero encontrar que isso aqui seja igual. Então, tá vendo? Uma igualdade. Então, isso aqui é igual em A e é igual em π mais A. Que no final é kπ mais A, ali. E aí, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. O x passa a ser 2x. 2x igual kπ mais o A, que é 3x, com K pertencente a Z. Isso aqui é melhor. O x é kπ sobre 2 mais... Opa, passo 3x para cá. 2x, passo 3x para cá. Menos 3x igual a kπ, né? Kπ com K pertencente a Z. Tá? Passei 3x para cá, 2x menos 3x igual a kπ
K pertencente a Z. 2x menos 3x dá menos x, igual a K pi com K pertencente a Z. Mas eu quero x. A gente quer a solução do x, não é menos x. Então, eu vou multiplicar por menos 1. X igual menos Kπ com K pertencente a Z. Preste atenção, o K pode ser zero, se o K for zero, aqui dá zero. O K pode ser positivo, 1. Se o K for 1, aqui é menos 1. Se o K for menos 1, aqui é 1. Então, escrever isso aqui estaria certo. Está perfeito, isso é uma solução. Mas vamos imaginar que a minha resposta aparecesse assim, Kπ com K pertencente a Z. Tivesse lá uma nenhuma das anteriores. Não tem essa. Aí você encontra aqui, mas aparece essa, você não... Por quê? É a mesma coisa, pô. Porque a variação do K. Tá? Quando você varia o K aqui, esse cara aqui, ora vai ser positivo, ora negativo. Quando você varia o K, esse cara aqui, ora vai ser positivo, ora negativo. Então não tem nenhum problema. Poderia aparecer assim, ou poderia aparecer assim. Entenderam o que eu falei, gente? Rayane, tu ainda está aí ou já foi embora? Não, se tu foi embora, tu não pode falar. Está aí. O que você viu aqui? Você já fez ensino médio, só um pouquinho, uma palavrinha. Ficou muito difícil, né? Ou ficou fácil? Você lembra de algumas coisas lá do ensino médio. Você fez o ensino médio em que escola? Janete, né? Janete. Vários professores, meus ex-alunos meus dão aula lá. Davam, se aposentou muita gente. Então, para você, é o que eu falei, é um assunto difícil. Mas na tua prova de que você vai fazer, diz lá matemática básica, mas quando eu te falei, cai logaritmo, cai PA, cai porcentagem, cai regra de 3, então não acredito que eles não são malucos de pedir uma questão dessa, porque para quem não cai. Mas o que eu estou mostrando para vocês é para você o tipo de aula. Bom, agora, gente, olha só, basicamente a gente está fechando, eu vou passar mais um aqui, para que ver se vocês vão entender o que eu vou agora colocar, que segue essa linha aqui. Deixa eu pegar aqui um exercício. Deixa eu ver aqui que eu... 4, esse aqui eu já fiz parecido. 5 já fiz parecido. Não. É interessante. Espera um pouquinho. Olha só. Isso aqui é legal. Então, veja bem. Resolver seno de 7x mais seno de 5x igual a 0. Só para que vocês vejam uma situação que eu estou colocando aqui para vocês. Então, olha só. Eu vou dizer assim, então vamos seguir o modelo que você falou. Então, olha só.
seno de 7x igual a menos seno de 5x. Alzira, você disse que só podia fazer se aqui fosse seno e aqui seno. Aqui pode ser qualquer coisa, aqui pode ser também, mas aqui apareceu menos. Então, e agora? Porque eu só posso seguir aquilo quando eu tiver assim, seno de x igual a seno de A. Veja que é positivo. Hein? Seno de x igual a seno de A. Cosseno de x igual a cosseno de A. Tangente de x igual a tangente de A. E agora você apareceu assim. Como é que eu consigo escrever isso tirando esse menos daqui? Ou eu vou botar assim, agora eu tenho isso aqui, ó, menos seno de A. Vamos pensar nisso aqui, depois eu volto para cima. Eu quero que apareça seno de x e aqui apareça seno, eu não sei de quê, que seja mais e mais. Então, olha só. Vamos lá. De repente sai. O que você me diz? O que eu escrevo aqui? Acho que não, porque aqui é só... Acho que não. Acho que não. Eu digo não, melhor, por favor. Porque aqui é o menos. Né? Não é complementar. Dá para ver, ó, eu quero escrever seno de alguma coisa que seja o mesmo que menos seno de A. Pense sempre, como falei, o A no primeiro quadrante. Sempre pense no A no primeiro quadrante. Como é que eu tenho A no primeiro quadrante? Como é que eu escrevo menos seno de A no primeiro quadrante com seno? Estou passando a escrever seno. Mas que seja, isso daqui vai ser menos seno de A, só que o menos sai daqui da frente. A Luísa ou daí? A Luísa, perfeito. 360 graus menos A é o próprio menos A. É o próprio menos A. Então, isso aqui é seno de menos A. Porque, veja, olha aqui, ó. Você tem o A. Está aqui o A, é o que eu falei, o A no primeiro quadrante. Tá certo? O A está no primeiro quadrante. Mas ele quer que seja menos negativo. Se o seno é esse cara aqui, ó. O seno é esse cara. Seno de A. Para que o seno seja negativo, tá? Esse cara aqui tem que ser menos A, para que dê, ó, o seno, olha aqui, ó, o seno de menos A é menos o seno de A. Vê se isso não é verdade. O seno de menos A é negativo. O seno de A é positivo, mas é menos o seno de A. Tá claro, gente? O seno de menos A é um número negativo. Tá
aqui, ó, menos o A. O seno de A é positivo. Eu quero que isso aqui seja igual. Então tem que botar um menos aqui. Aí, quando eu boto esse menos, isso aqui fica negativo. Negativo, negativo. Então, o que eu tenho que escrever aqui? Eu tenho que escrever que o seno de 7x é igual ao seno de menos 5x. Tá? Seno de 7x, isso aqui é o x, tá? Isso aqui é o A. Então, seno de 7x é seno de menos 5x, como se fosse um menos A. Aí você vai resolver isso como você resolveu aquela questão do seno. Tá? Então, vamos olhar para isso aqui, ó. Seno de x igual a seno de menos A. Como é que eu resolvo isso? Você vai ver no seno, exatamente aquela história. Quem é o seno? O seno é esse cara aqui. Tá? Aí você tem um arco A, aí você segue aquele modelo que eu falei lá. Tá? Você tem o arco A, tá? Ele dá o seno, o mesmo seno. Tá? O mesmo seno. Então eu tenho aqui esse cara. Segue exatamente igual, esquece o que tem aqui. Você vai fazer aqui, na realidade, o que você vai fazer aqui, ó, deixa eu apagar aqui. O que você vai fazer aqui é exatamente seno de x igual a seno de A. Só que agora, né, na hora que você substituir, né, o teu A vai ser menos 5x. Então você faz assim, segue igual que você fez anteriormente. Tá? Esquece aqui, que aqui tem um sinal negativo. Então, seno de x igual a seno de A. Aí como é que era a história? O mesmo seno. Então você vai ter 2x igual a 2kπ mais A, tá certo? Ou o x é 2k, tá assim, estou escrevendo assim, k2π mais A, e o x é k2π mais aqui, π, isso aqui é A, π menos o A. Isso aqui eu já falei lá, ó. O seno é assim. X é K2π mais A, x é K2π menos A. Cai aqui, eu tenho o mesmo seno. Aí, o que você vai fazer é exatamente x igual. Quem é o x? Aí sim, você vai vir aqui, ó. Esse cara é o x e esse cara é o A. Você usou isso aqui, agora você vê. Quem é o x? 7x. Então você vai ter no primeiro 7x igual a K2π mais o A. Então, no caso, mais o A passa a ser mais menos 5x. Já podia botar menos 5x direto, tá? Ou o outro, quem é o x? 7x igual a K2π mais o π menos o A. Só que o A é menos 5x. Tá? Aí, daqui, você tira, ó, aqui é menos 5x, passo para cá. 7 com 5, 12x igual K2π.
2π. E aí você vai tirar x igual k 2π sobre 12, que é igual k divide por 2, k π sobre 6 com k inteiro. Então, essa é uma. A outra, essa daqui, ó. Menos com menos dá 5x. Passo para cá, menos 5x. Então, vai dar 2x igual k 2π mais o π. Mais 5x passei para lá, trocou, menos, dá menos 5x, 7x menos 5x, 2x. E o meu x é k 2π sobre 2 mais π sobre 2, onde o meu x é kπ mais π sobre 2, com k pertencente a z. Ora, foi? Nada. Aí você tem duas soluções, tá bom? Você tem essa solução, ó, kπ sobre 6, k pertencente a z, que saiu aqui, e tem a última que é kπ mais π sobre 2, k pertencente a z. Eu posso ter interseção? Não. Porque esses caras aqui vão cair sempre ou em π sobre 2, ou em 3π sobre 2, ou em 90 ou 270, porque kπ caiu em 0 ou 180, somado com 90, ou vai dar 90 ou 270. E aqui, você nunca vai ter, porque π sobre 6 é 3, π sobre 6 é 30, né? 30 nunca vai dar 90, mas o 30 vai dar 270, mas o problema é o 90. Então não dá aqui para unir, porque o que acontece quando você, entre esse e esse, você faz opção por uma, essa uma ela tem que abraçar a outra. Mas, Alzir, por que não abraça? Porque, volto a dizer, ó, aqui, presta atenção, quando k é 0, eu tenho 90. Tá? Agora, será que eu tenho 90 aqui? Tenho, né? 90, que é, o π sobre 6 é 30, não é isso? Espera aí. Π sobre 6 em graus é 30. 30 vezes 3 dá 90, dá 90. Agora, eu tenho 270? Tenho, porque 9 vezes tem 270. Então, realmente, essa daqui, ela pode sair e a resposta final fica só essa daqui. Por quê, Alzir? Por quê? Porque essa aqui abraça a outra, inclui a outra, então não preciso colocar a outra. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Basta você pensar em graus. K, π sobre 6, π é 180, dividido por 6 dá 30. Aí você pega 30, multiplica por 3, dá 90. Então 90 está aqui. Pega o K0, está 90, está lá. Agora, pega o 270, aqui é 30. Então se o K for 9, dá 270. Tá? Aqui, se você tiver K1 dá π, que é 180 mais 90, 270. Porque aqui só dá o 0 ou 270, ou seus côngruos. E aqui, isso aqui está incluso aqui dentro. Então, provavelmente, na resposta, só vai aparecer isso aqui.
Vocês acham que eu estou certo, gente? Eu estou errado? Agora você é advogado do diabo. Agora você vai dizer que eu estou pensando em questão. Vocês acham que a gente já vai acabar, você deve estar desgastado. Mas vocês acham, fazem uma reflexão, se vocês estão enxergando. Todos os arcos que estão aqui, eu estou fazendo uma questão, tá, com vocês. Eu estou dizendo que esses caras aqui, eu tenho a certeza absoluta que vai dar em 90 ou em 270. Tá certo? Então isso aqui com certeza ou é 90 graus ou é 270. Agora a pergunta é, eu estou revendo o que eu falei, eu posso tirar isso aqui? Porque se eu tirar isso aqui, esse cara tem que incluir todas as soluções. Eu não posso, porra. Porque raciocina comigo. Se aqui for 1, se aqui for 1, quanto é π sobre 6? 30. Então, eu pensei na hora, eu pensei só, quando você olha esses dois caras, esse cara inclui, mas vem cá, e os outros arcos dele? Por exemplo, quando cai a 1, quanto é isso aqui? π sobre 6, dá 30. Quanto é 30 vezes 1? 30 graus. Aqui tem 30? Não. Então, o que eu fiz foi uma grande besteira. Certo? Você tem que... Matemática é isso, não tem como. Você vai trabalhando e vai olhando e vai discutindo. Então, são duas respostas distintas. Peço desculpas. Não é uma só. Agora, precisa que vocês entendam o que eu falei. Sai do erro e volta para aqui. Kelly, você entendeu o que eu falei agora no fechamento? Ou não? Aloysio, Odair. Está resolvida? Então você pode olhar lá, se você tiver... Não tem duas? Exatamente. Se você tiver o livro, olha o livro e me diga lá. Mas tem duas soluções, não pode ser uma só. Obrigado aí por essa confirmação. Porque não... Agora, tem que entender, porque eu não sei, às vezes eu falo, pô, será que estou entendendo o que eu estou dizendo? Porque se você bota isso aqui só, você está incluindo essa solução aqui dentro. Só que essa solução aqui, tá certo? Que eu falei, capi, tá? O capi, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Capi são pontos aqui e aqui, dependendo do capal, caindo. Quando eu somo o π sobre 2, ele cai aqui, ele cai aqui. Então, só vai cair aqui e aqui. Acontece que o π sobre 6, Kπ sobre 6, tem esses dois. Mas tem também, por exemplo, 30. Tem, por exemplo, 60. Que não são esses dois aqui, ó. Então, eu não posso tirar esse cara. Na hora ali, não sei o que deu na minha cabeça, eu só vi o 970, está errado. Então, é por isso que não pode. Gente, obrigado. Agradeço esse momento. Obrigado, Aloysio, por participar dessa aula. Eu coloquei no grupo do SEDUC, mas acabou. Depois eu vou fazer um trabalho, uma aula aí com o pessoal do SEDUC separado, do grupo que eu tenho, são 400.
eu fiquei preocupado de não entrar muita gente, dar muita confusão. Aí eu até desmarquei, mas como a Luísa tinha prontificado, tinha outras pessoas também, mas aí eu avisei, eu só chamei a Luísa para assistir essa aula aqui. Nada, Luísa. A Luísa, eu que agradeço. Gente, até mais, uma boa noite e até terça-feira. Até mais. Boa noite. Boa noite.